Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cat e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ficções históricas. Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre ficções históricas que falam sobre mulheres incríveis do passado. Eu acho que a ficção histórica é uma maneira muito boa de você conhecer mais sobre o passado, sobre a história, sem ser de forma muito didática, que às vezes afasta um pouco as pessoas. E geralmente, quando a ficção histórica é sobre um personagem que você gosta, que você admira, você acaba sim aprendendo alguma coisa ou se interessando mais sobre aquele momento e fazendo outras pesquisas. Então hoje eu vou falar de 5 livros que têm como protagonista mulheres incríveis de vários momentos ali da história que eu acho que vocês devem conhecer. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês que fala de uma mulher poderosa do passado é Checkmate da Rainha, da Elizabeth Fremantle. Nesse livro nós vamos conhecer a história da Catherine Parr, ou Catarina. A Catarina foi a sexta e última esposa do Henrique VIII, aquele rei que mandou matar 2 esposas, foi casado com Ana Bolena e etc. A Catherine é um personagem muito interessante da era Tudor. Ela era uma mulher um pouco mais velha quando ela se casou com o Henrique VIII. Ela se casa com ele em um momento bem turbulento, em que ele está desestabilizado emocionalmente e fisicamente. Ela sofre algumas ameaças contra a própria vida, inclusive. Ela era uma estudiosa que escreveu livros, então tem muita coisa interessante na vida dessa rainha. E ela é uma figura que eu sempre gosto de ler mais sobre ela, e nesse livro aqui a Elizabeth Fremantle conseguiu nos trazer de forma muito humana o que teria sido a vida dessa mulher. O segundo livro que eu quero indicar para vocês fala sobre uma figura feminina que eu acho que poucas pessoas conhecem, que é no livro Senhora Poe. Esse livro vai contar de forma ficcional um pouco da vida da poetisa Frances Osgood. A Frances Osgood foi uma poetisa do século XIX que viveu em Nova York e que dizem que teve um romance, ela teve um caso com o Edgar Allan Poe, enquanto ele ainda era casado com a Virginia. Teria ocorrido ali um triângulo amoroso. A história vai se passar nos salões literários do século XIX, vai falar muito sobre essa questão da literatura daquele momento, vai falar sobre essas paixões, essas traições que acontecem nesse meio, e vai trazer para nós um pouquinho mais sobre essa figura da Frances Osgood, que é uma figura feminina da literatura que poucas pessoas lembram, nem todo mundo conhece, e geralmente quando as pessoas falam sobre ela, é sobre esse ponto de vista do Poe, né, como sendo amante do Poe e não uma poetisa por ela mesma, com seus próprios trabalhos, etc. Foi uma figura que eu gostei muito de conhecer através dessa história. Eu lembro que logo depois que eu li esse livro, eu procurei os poemas dela, procurei conhecer um pouco mais sobre ela e gostei muito, assim. Eu acho que ela é uma figura que mais pessoas precisam conhecer. Outra ficção histórica incrível que eu acho que vocês devem conhecer é A Rainha Branca, da Philippa Gregory. Nesse livro, a gente vai ter a romantização da vida da Elizabeth de Woodville, que é conhecida pela história como a Rainha Branca. Ela é chamada de Rainha Branca porque ela era da casa Lancaster e ela se casa com o Eduardo IV, que é da casa York, que eram casas inimigas, né? Os York contra os Lancaster, a Guerra dos 100 Anos, aquela coisa toda. E na época, ela e Eduardo se casaram em segredo, o que foi um escândalo para a corte, e ela ascende ao trono então como Rainha da Inglaterra, a Rainha Branca da Inglaterra. A Elizabeth Woodville tem uma história muito interessante, muito curiosa, e um dos pontos mais excêntricos da vida dela é o fato de que ela é a mãe dos príncipes que desapareceram na torre, que também é outro mistério inglês que até hoje não foi solucionado. Os 2 filhos mais novos dela foram presos dentro da Torre de Londres e desapareceram. Os meninos sumiram, até hoje não se sabe o que aconteceu com eles. Ela é um personagem assim que eu gosto muito de ler sobre ela. Ela foi uma mulher incrível naquele momento e eu acho que essa história da Philippa Gregory traz para nós um pouquinho o que teria sido essa mulher. O próximo livro vai falar de uma figura histórica que eu também não conhecia antes de ler o livro, que é A Rosa Branca Rebelde. Esse livro vai romantizar a vida da Anne Ferguson, que foi uma escocesa que lutou contra os ingleses durante os levantes jacobitas. A Anne foi uma mulher que pegou em armas, que liderou homens contra os ingleses, inclusive os ingleses ficaram chocadíssimos ao ver aquela mulher lutando contra eles. Ela tem uma história muito incrível, ela foi uma mulher que realmente se colocou contra os ingleses, ela ajudou a causa de várias formas. É um livro bem triste, tem algumas cenas violentas, mas é um livro que realmente nos faz imergir nesse momento da história escocesa e entender pelo que aquelas pessoas estavam lutando. A quinta ficção histórica que eu quero indicar para vocês é Os Diários Secretos de Charlotte Brontë, da Shirley James.
Nesse livro aqui, a Ciri James, ela vai partir da premissa que diários secretos da Charlotte Brontë teriam sido encontrados em um baú e etc. E o livro é essa transcrição desses possíveis diários. Então ela vai recontar a história da Charlotte Brontë através desses diários ficcionais. Toda a vida da Charlotte, como ela vivia em Howard, o relacionamento dela com a Emily Brontë, com a Anne Brontë. Vai falar sobre o dia a dia comum dela, o que ela fazia, o que ela lia, como é que ela começou a escrever, sobre suas paixões, as suas dores. É um livro, assim, lindíssimo para quem gosta da Charlotte e fica imaginando como teria sido a vida dela, né, no íntimo, na casa. Esse é um livro que permite a gente fazer isso. Eu acho que a Ciri James foi muito sensível na maneira como ela escreveu essa história. Dá para perceber que ela é uma apaixonada pela vida da Charlotte. Ela pegou vários detalhes ali muito íntimos, ela pegou coisas que realmente poderiam ter acontecido e descreveu de uma forma muito bonita. E eu acho que ele é meio que um livro homenagem da Ciri James para Charlotte Brontë. Muito bonito e indico bastante para quem gosta dessa reescrita da vida de personagens famosos. E vocês, conhecem ficções históricas sobre mulheres poderosas? Me deixem aqui nos comentários as indicações que eu com certeza vou ir atrás para ler, porque não tem nada que eu goste mais do que conhecer mulheres incríveis do nosso passado e saber um pouquinho mais sobre a vida delas. Vou deixar link para todos os livros aqui no box de descrição para vocês, espero que vocês tenham gostado e é isso. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.